tentar gravar isso aqui, não vai ficar a coisa mais audível do mundo, pode ter zoado de fundo aí, mas eu vou fazer mesmo assim. É só mais um pouco sobre a verdade. O homem descobre e não inventa o real. A verdade não é algo que o ser humano fabrica. Ela é, antes de tudo, o próprio real quando é corretamente conhecido. A verdade não é uma criação da mente. Se o fogo já existia antes de o homem percebê-lo, então o fogo era verdadeiro mesmo sem ninguém saber dele. A realidade não depende da nossa opinião. O conhecimento pode errar, mas o ser jamais erra. E essa é a posição chamada de realismo em Aristóteles, né? E grande parte da ciência clássica. A verdade, dessa forma, não nasce no sujeito. Ela nasce no encontro entre a inteligência e aquilo que é. Desde Aristóteles, a definição mais precisa continua sendo essa. A verdade é a adequação entre o intelecto e a realidade. Ou seja, a coisa é o que é. A mente tenta compreender. Quando a mente corresponde ao real, há verdade. Quando não corresponde, há erro. Por exemplo, a água está fervendo ou ferve a 100 graus Celsius em condições normais. Eu posso ignorar isso, posso negar, posso ter uma opinião diferente. E nada disso muda o fato de que a verdade não depende de mim, de que aquela água ferve a 50 graus. A 100 graus, perdão. Edmund Husserl, na Fenomenologia, ele fala mais ou menos isso. Ele tem um pensamento mais assim, de não negar a realidade. Ele quer mostrar como a verdade aparece à consciência. Para ele, a verdade é aquilo que se mostra com evidências quando vemos o fenômeno como ele se dá. Ou seja, não é relativismo, é um método de purificação. Que é o quê? Que é tirar preconceitos, teorias já prontas, ideologias, para que a coisa apareça como é. É quase como que limpar um vidro sujo para enxergar melhor a paisagem. O oposto disso é que é o relativismo, principalmente hoje, né, contemporâneo. O relativismo muda completamente essa lógica e ele diz de que a verdade ela é construída, que cada um tem a sua, que a verdade depende de cada cultura. Mas se a gente for olhar isso, mas se isso fosse verdade, a ciência não funcionaria. Remédio não curaria. Aviões não voariam, porque não existiria o erro, só seria versões. O próprio progresso científico desmente o relativismo, mas tem gente que ainda insiste nisso. Portanto, a verdade ela não é posse, ela é uma participação. A experiência fundamental de Agostinho nesse contexto é o que eu vou tentar abordar agora. O Santo Agostinho ele vai focar e perceber existencialmente na sua própria vida e não em teorias a inquietação. Agostinho percebe algo que nenhuma filosofia anterior tinha descrito com tanta força, que é o quê? O ser humano é estruturalmente inacabado. Nada do que é criado satisfaz plenamente. Existe uma sede nesse infeliz de verdade, de bem, de permanência, que o mundo não consegue saciar. E dessa forma, a busca da verdade nasce dessa inquietação, mas não uma inquietação qualquer, uma inquietação ontológica. A verdade, dessa forma, para Santo Agostinho, não é uma ideia, é uma presença. E aqui está o ponto mais decisivo do seu pensamento.
porque ele conclui que a verdade não pode ser algo menor do que a nossa alma, visto que a nossa alma é o nosso bem mais precioso que temos. Porque nós julgamos todas as coisas à luz dela. Nós julgamos, isso é justo, isso é belo, isso é verdadeiro, isso está errado. Mas aí vem a pergunta: qual o critério? Por que ele precisa? Por que Santo Agostinho vivia atrás dela, buscando a verdade? Por que ele sentia essa necessidade vital de precisar de uma verdade, de precisar encontrar ela? Porque sem verdade não há sentido na existência. O amor vira só química. O bem e o mal perdem fundamento. A alma se dispersa no tempo. E a verdade para Santo Agostinho aqui é o que unifica a pessoa, é o que dá repouso à vontade, é o que dá fundamento à moral, é o que salva o homem da fragmentação. Ele não busca ter razão, ele busca não se perder no ser. E aí agora vamos aprofundar mais um pouco nisso, né? Santo Agostinho vai dizer de que o homem deseja naturalmente a verdade, é natural. O que isso quer dizer? Que você não precisa aprender a gostar dela. Você nasce já orientado para ela. Como que isso se apresenta no cotidiano para ficar mais fácil de entender? Por exemplo, uma criança que derruba algo, ela sempre vai dizer de que não foi ela. Ela sabe que existe uma verdade e que ela importa. Quando alguém mente para você, por exemplo, o que dói não é o fato, não é a mentira, é a falsidade. Mesmo quem diz não existe verdade, fica irritado se for enganado. Ou seja, ninguém vive como se a verdade não existisse. Ela é uma necessidade básica da inteligência, como comer é do corpo. E Santo Agostinho percebe de que o ser humano é feito para conhecer o que é real. E esse desejo é mais profundo do que qualquer outro tipo de cultura ou escolha cultural. Por exemplo, quantas culturas diferentes? Algumas comem com a mão, outras com talheres, algumas valorizam o silêncio, outros a fala. Mas nenhuma cultura ensina a preferir o erro à verdade. Em qualquer lugar do mundo, um juiz deve descobrir o que realmente aconteceu. O médico quer o diagnóstico verdadeiro. E um amigo quer saber se foi traído ou não, se tiver na dúvida. Mesmo quando as culturas discordam sobre muitas coisas, todas pressupõem um ponto único. Mesmo que existe algo verdadeiro a ser encontrado. E Agostinho conclui, né, de que esse desejo não vem da sociedade, ele vem da própria estrutura da alma humana. Porque a verdade, ela não é criada pela mente, ela é eterna. Você não inventa verdades básicas. 2 mais 2 é igual a 4, não começou quando você nasceu. A água já era H2O antes de existir química. A gravidade já existia antes de Newton. Newton não criou a gravidade, ele a descobriu. A mente humana reconhece, não fabrica. E Agostinho percebe que se as verdades não mudam o tempo, elas não dependem de nós. Logo, elas têm uma origem superior ao próprio ser humano. Conhecer a verdade é participar de alguma forma da própria natureza de Deus. Aqui está o ponto mais profundo. Agostinho vai dizer para a gente que se existem verdades eternas, imutáveis e universais, elas só podem existir em algo eterno e imutável. E esse lugar da verdade é o próprio Deus. Por exemplo, pense no sol. O olho vê as coisas, mas só vê porque o sol ilumina. Sem luz, o olho funciona, mas não enxerga nada. Para Agostinho, a mente é semelhante a tudo isso. A mente é como o olho. Deus é como a luz.
A verdade é o que se torna visível. Quando você entende algo verdadeiro, sua inteligência está sendo iluminada. Não é algo místico. É a própria possibilidade de conhecer. É natural, já dizia Aristóteles. Mas aí entra num ponto-chave. Por que a inquietação humana? A inquietação humana é, na raiz, saudade do absoluto, do eterno, do belo. Essa é talvez a observação mais existencial. O ser humano nunca está totalmente satisfeito. Você conquista algo e logo pensa, e agora? Terminar a faculdade, quer crescer mais, comprar algo desejado, perde o encanto, encontrar alegria, ela passa. E assim vai se você não tiver unificado com essa verdade. Porque Santo Agostinho viveu isso empiricamente, existencialmente, verdadeiramente. Ele teve prazer, sucesso, prestígio e mesmo assim sentiu um vazio. E ele concluiu: o problema não é que desejamos demais, é que desejamos o infinito nas coisas finitas. É como sentir sede de algo que nenhuma água deste mundo pode saciar. Por isso ele chama essa inquietação de saudade de Deus, antes mesmo de conhecê-lo. E já tá grande demais, eu vou me empolgando. Mas vou falar aqui. Enfim, tá bom.